Juízes, capítulo de número 16. Todos encontraram? Verso de número 19. Leiamos todos a uma só voz. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A igreja pode assentar-se. Hoje, em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, celebra-se o Dia do Homem Presbiteriano. E diferente de outros tempos, quero dizer nesta manhã que a maré está virando a favor dos homens. Finalmente, um vento assim, um sopro de que talvez nós homens tenhamos alguma assim, quem sabe, uma diminuição nos nossos percentuais ruins. 92% dos homicídios as vítimas são homens. 84% dos moradores de rua são homens. Talvez esse número diminua. Mas quero trazer para você uma história da qual, se eu disser o nome da pessoa, esse sermão será derrubado, tanto no YouTube quanto no Facebook. Talvez no VK ele ainda fique, mas YouTube e Facebook ele não vai ficar. Um homem, há alguns anos atrás, em uma reportagem de uma grande emissora de TV, a maior emissora de TV que nós temos, no seu programa dominical vespertino, exibiu uma ampla reportagem falando sobre esse homem, que ele era um agressor. E este homem agrediu, cometeu todo tipo de abuso físico, emocional, psicológico, a sua companheira. E ele foi então despachado para o presídio e passou 7 meses em Benfica. E depois disso saiu e começou a tratar o tema em liberdade. Esta mulher pediu-lhe indenização, pediu-lhe pensão, o qual a família desse homem, por ser uma família com recursos, esta família teve que vender diversos imóveis para integralizar os pedidos desta mulher. E passado os anos, acho que cerca de 6 anos, curiosamente esse homem, a imagem dele, a história dele foi mais estampada na mídia do que a do próprio ex-goleiro do Flamengo, que também, neste caso, cometeu um homicídio. Mas a história deste homem, 7 anos depois, até a data de hoje, todos os processos que haviam contra ele foram anulados. E a Polícia Civil, que investiga o caso, há 3 anos, denunciou a mulher por extorsão, por falsificação de provas.
E agora, talvez esse ano, haja o desfecho. Mas isso que ocorre agora, você não vai ver em jornal nenhum. Por quê? Todos nós não deveríamos lutar por justiça? Esse homem, a cada vez que ele dizia não para algum pretenso capricho de sua companheira, ela abria um boletim de ocorrência contra ele. E foram acumulando boletins de ocorrência, boletins de ocorrência, boletins de ocorrência, ao ponto de que uma cartada decisiva de um pedido que ela fez que envolvia milhares de dólares e ele não tinha condições de fazer frente, ela então lança a mão do telefone e diz que aquele homem estava quebrando uma medida protetiva que já havia sido dada, só que ele não sabia. E ato contínuo ela apresenta imagens onde ela alega ter sido agredida. E esse homem passa 7 meses na cadeia e só lá pelo 4º mês chega a citação, onde aí ele vai ter acesso aos autos. Ele, dentro da casa dele, não sabia que já havia um mandato para que ele guardasse distância da mulher. Enquanto esta mulher, o sonho era ter um filho dele, mas já havia uma medida protetiva contra ele. Resultado, esse homem passou 7 meses na cadeia. E você consegue imaginar um homem cheio de bons costumes, tendo sido criado em uma família abastada, e de repente indo dividir cela onde qualquer pessoa do mais simples também não mereceria estar ali? Uma cela para 7 pessoas, haviam quase 40 homens. 3 banheiros, claro que sem porta, e claro que sem vaso sanitário. E aquele homem ali engordou 20 quilos. E na cabeça dele estava tudo certo. Que ele haveria, de alguma forma, conseguir um jeito de acabar com a própria vida. E ele começou a verificar os colchões, começou a verificar as cordas, começou a verificar os cobertores, como que era possível, e aí não posso ser mais explícito por conta da nossa faixa etária presente, mas você já entendeu, né? Até que ele, convencido disso, 20 quilos mais gordo, e ainda quando foi preso, ainda disseram que ele deveria passar os primeiros 2 meses sem receber visita. É na visita que a pessoa ganha uma comida feita pelo parente, comprada em algum local. Então foram os primeiros 2 meses só comendo a comida da prisão. E ele estava tão entregue a tudo e a todos que engordou 20 quilos. E o sonho dele era acabar com a própria vida. E quando foi lá pelo 5º mês, onde ele já sabia até o medicamento que deveria pedir para cumprir o seu propósito, conta ele que estava do lado de fora, no banho de sol, e aí passa um homem que sempre fazia corridas, olha para ele e diz: fulano, vem correr comigo. E é óbvio que ele não quer. Mas o cara insiste: fulano, vem correr. E ele, que achava que naquele dia mesmo iria cometer o ato, levanta-se e faz da corrida, quem sabe, uma despedida da vida. Só que ele, depois de 5 meses ali parado, jogado, tendo engordado mais de 20 quilos, e já com uma certa idade, só consegue correr 50 metros. E no dia seguinte o homem passa e diz para ele: vem correr. E ele se levanta
E ele consegue correr dessa vez 70 metros. No terceiro dia, ele já está esperando o homem chamá-lo. No quarto dia, o homem não precisa mais chamá-lo e ele começa a correr. E no final ele corre muito mais do que 10, 15, 20 quilômetros por dia. E conforme ele ia correndo, ia perdendo peso, ia se esforçando, ia suando, ia clareando a mente, ele começa a ter forças para pedir para os advogados: me dá os autos do processo. E ele começa a ler tudo que é dito, e ele começa a notar as incongruências. Ele começa a ler as datas, começa a lembrar onde estava e começa a notar as incongruências. E cada material que os advogados dão, ele devolve um calhamaço de evidências, ao ponto da equipe de advocacia dizer: doutor, nós não conseguimos acompanhar o seu ritmo, o senhor produz muito material. Ele diz: esse material não é apenas a minha defesa, é o meu livro que eu vou lançar. Vocês não entenderam. Eu sou inocente e eu vou sair daqui. 7 meses depois, ele sai. E a pessoa que estava ocupando o seu imóvel dele, casa dele, a pessoa que o denunciou ficou. E para voltar ao imóvel tem que entrar com um processo de restituição de posse. Não é assim, saiu, voltou. E quando ele consegue adentrar o local, ele finalmente consegue gravar aquilo que era óbvio. Como, por exemplo, a pessoa dizer que permanecia trancada em cárcere privado, mas o bacana morava tão bem que a casa dele não tinha tranca. A casa ficava encostada. Aí ele consegue filmar e mostrar em juízo, coisa que qualquer policial, se fosse lá, veria. Mas ele era homem. Tinha dinheiro, é culpado. E quando ele chega na casa, ele percebe que o tapete persa que ele tinha na sala estava coberto de lama. Que uma estátua que ele mandou fazer, quebrada. Vários móveis roubados. Itens de banheiro, de higiene pessoal, roubados. A casa impraticável. E esse homem foi juntando provas. E aí, num acidente, ou então numa bênção do destino, conseguiu descobrir quem havia instalado as câmeras, que ele não tinha consciência. E aí, então, essa pessoa, quando o viu chegar no balcão, começa a chorar e se arrepende e conta tudo. Ao ponto da própria polícia, no inquérito, dizer o seguinte: as imagens que nós temos aqui não são possíveis de averiguar porque não são originais. Não estão todas aqui. O que nós temos são fragmentos que são montados e editados. Para que nós possamos analisar, é necessária a íntegra. E pediram à pessoa que o acusa a íntegra. Manda as imagens todas. Nunca mandou. Por que será? Se é a pessoa inocente. E é curioso que os pais partiram em defesa da filha. E o pai dela diz que viu tudo. Só tem um problema, ele é cego. Você percebe por que caiu tudo? E agora? Só está esperando um processo, um desfecho. E em uma entrevista de horas, o entrevistador, que interrompia tanto para fazer perguntas, mas o entrevistador diz para ele: você passou 7 meses preso em Benfica? Ele: sim. E o homem chama você para correr e você corre? Sim. E você se restabelece como homem? Sim. E por que você quer provar a sua inocência? Por que você queria provar a sua inocência? Se tudo depunha contra você, se você foi exposto em todas as redes sociais, se a maior emissora de TV acabou com a sua vida. E esse homem diz: porque meu nome é fulano de tal, e eu tenho tantos filhos, e eu quero que no dia de minha morte, meus filhos digam o meu nome com toda a alegria do mundo, sabendo que o pai deles era um homem de bem,
Eu só luto por isso. Não luto por dinheiro, não luto por justiça. Eu luto pelo meu nome. Homens, precisamos lembrar que nós temos aluguel para pagar, que nós temos condomínio para pagar, que nós temos IPVA para pagar, que nós temos IPTU para pagar, que nós temos material escolar para pagar, que nós temos plano de saúde para pagar, que nós temos a prestação do carro para pagar, que nós temos a mensalidade escolar para pagar, que nós temos a feira para pagar, nós temos a conta do mês para pagar. Nós temos tudo isso, mas nada paga uma coisa chamada seu nome. E infelizmente, muitos homens têm sucumbido a uma máquina de moer reputações, cujo principal objetivo é acabar com o seu nome. Esse homem lida com grandes corporações de poder mundial, mas você pode estar lidando com um vizinho, pode estar lidando com um filho, pode estar lidando com um parente, pode estar lidando com um advogado. O tema é o mesmo. Eles querem diminuir você e querem dizer que você não vale nada porque você é homem. E aí nós, homens, temos uma dificuldade herdada pelo nosso antepassado primevo, Adão, que quando vê a serpente, nada fala. A serpente conversa com Eva, ele ouve, nada fala. Eva conversa com a serpente, ele ouve, nada fala. Eva oferece o fruto para ele, e ele come, e ele nada fala. Por quê? Porque homem tem uma coisa. Sabe, homens? Nós temos uma coisa. Sabe qual que é um grande defeito nosso? Muitas vezes, quando nos colocam pressão, sabe o que nós fazemos? Nós cedemos, achando que se a gente ceder, a gente não vai ter mais dor de cabeça. O que fulano quer? Dá para ele, dá, porque eu não quero esquentar a cabeça com isso. O que Beltrano quer? Não, vai lá, ajuda ele que eu não quero esquentar a cabeça. O que fulana quer? Não, entrega, que eu não quero esquentar a cabeça com isso, não, eu quero paz. Homem, perceba uma coisa. Se você ceder uma vez, você cederá sempre. E a título de não querer ter dor de cabeça, você passa a ter taquicardia, você passa a ter pressão alta. E a dor de cabeça que você tanto quer evitar, dependendo do acúmulo de problemas, essa dor volta, mas aí já é um AVC, uma isquemia. Tudo porque você não queria dor de cabeça. E as mulheres que aqui estão, que muitas vezes comemoram determinadas leis cujo propósito é arrebentar com a vida do homem, antes que seja provada a sua inocência, mulher, lembre-se de uma coisa: a vida talvez um dia te dê filho, talvez um dia te dê neto. E imagine o que será da sua vida quando o seu filho, por estar com uma pessoa que talvez já tivesse um filho e ter se relacionado com essa pessoa 3, 4, 5 meses, de repente chega na sua casa uma intimação para você pagar uma pensão socioafetiva de um neto que não é seu. Só que tem um porém: dinheiro pelo dinheiro até que se dá um jeito, mas na certidão de nascimento da criança entra o nome do seu filho como pai da criança. E se ele é o pai da criança na certidão, ele se torna seu herdeiro, tá, vovó? Esse é o tipo de lei que vale a pena comemorar?
esse homem que hoje, e vejam como são as coisas, assim que ele sai da prisão, várias pessoas oferecem apoio, e uma mulher chega para ele e diz que ouviu o que aconteceu na TV, e no olho ela viu que as coisas, as imagens não estavam tão claras, e ela se interessa pelo caso, e ela advoga pelo caso, até que chega um momento que ela diz: pasmem, por incrível que pareça, eu te achei muito bonito. Aí ele casou com a mulher e fez 2 filhos. E ele não podia sair na rua por conta da tornozeleira eletrônica. E essa mulher passa 3, 4 anos sendo motorista, sendo babá, sendo tudo. E esse homem só agradece a Deus, porque no fundo do poço encontrou alguém que queria dividir um cântaro de água com ele. Hoje, homem que está aqui presente, a única coisa que nos une é o nosso objetivo de fazer o melhor para quem nós amamos. Quando nós dizemos que damos a vida pela nossa família, é a mais profunda verdade. E uma vez que a bala que poderia pegar nossa esposa ou nossos filhos tem que ir toda em nós, ao mínimo que eles precisam fazer. Mas essa é a economia doméstica de cada um. Se o homem é responsável por entregar à família, especialmente a esposa, abrigo, saúde, provisão e alimentação, e todo dia não falta teto, não falta plano de saúde, não falta alimento e não falta expectativa para amanhã, você está cumprindo a sua parte. Agora verifique se os demais membros de sua família estão cumprindo a parte deles. Imagine se os homens tratassem os membros de suas famílias como os membros de sua família tratam os homens. Fulano, isso, isso, isso. Ah, não. Já pensou se ele dissesse, então, comer? Não. Olha isso, que horror. Mas nós aceitamos, porque nós não queremos o quê? Dor de cabeça. Cede, porque você não quer confusão. E você não percebe que ao ceder, você normalizou a confusão e passou a tornar a confusão o normal da casa. E o que tudo isso, pastor, tem a ver com o dia do homem presbiteriano? Tu não é homem, não? Tu acha que isso não pode acontecer contigo, não? Tu vive aonde? Se tu vive no Brasil, essa lei é para todos nós, amigo. Mas vamos lá. E o que Sansão tem a ver com essa história toda? Ora, se lembra da história de Sansão? Quem nunca ouviu a história de Sansão, levante a mão. Nunca. Todos já ouviram? Perfeito. Sansão, quem avisa que ele vai nascer é o rei, não é verdade? Sim ou não? Não é um rei que avisa a família que vai nascer um garoto? Sim? Não. Quando Jesus nasce, quem avisa é um anjo. Quando João Batista nasce, quem avisa é um anjo. Quando Isaac vai nascer, quem promete é Deus com uns anjos. Quando Sansão vai nascer, quem fala é um anjo. Sansão tem o mesmo nascimento de Isaac, Jesus e João Batista. É fraco ele? Não. É incompreendido. Para variar, como boa parte dos homens. Dê valor. Sansão é aquele garoto criado com leite de pera, leite de caixinha 10, soja. Aquele garoto criado ali com tudo do bom e do melhor, cotadinho, queijinho cottage, Filadélfia ali. Filho de pai velho, mãe idosa. E o anjo diz, ó, garoto vai ser especial. Meu Deus, tem que criar da melhor forma do mundo. Chinelinho de algodão. Vive com mosqueteiro. Esse é Sansão. Aí Sansão conhece uma mulher.
conhece uma mulher. E o que ele diz? Papai, mamãe, gostei daquela. Aí os pais dizem, mas meu filho, ela é filisteia. Tem tanta mulher bonita aqui entre os seus. Gostei daquela. Vocês podem conversar com eles para mim? Olha o Sansão como é que é. Garotão, gente boa. Aí lá vai os pais de Sansão idosos. Ah, então, meu filho gostou, etc e tal. Tem como ajeitar, que quem pode fazer o casamento. E os filisteus, o que dizem? Tem, vamos fazer esse casamento sim. A Bíblia diz, o anjo avisa aos pais de Sansão que Sansão daria início à libertação de Israel por parte dos filisteus. Início, ele não seria o fim. O fim seria Davi. Sansão era o início. Mas Sansão, ele está do lado de cada história. Ele nasce com uma profecia. Ele tem que eliminar os... E ele está apaixonado por quem? O amor é lindo, amigo. Você acha que Shakespeare estava inspirado? Se inspirou aonde, amigo? E aí essa menina, filisteia, tem o casamento, põe à prova Sansão. Sansão lança um enigma, é tão bobo. Sabe aquele garoto criado em condomínio? Tão bobo. Vive com explicadora, porque não gosta de ter contato com os outros alunos em sala de aula. Tem contato social nenhum, bobo. E ele confia em todo mundo, porque ele é bobo. Não tem traquejo, nunca brigou na rua. Né? Resultado, quando Sansão retorna para poder satisfazer o enigma, o que é dito para ele? Poxa, chegou a hora do casamento, você não estava aí. A nossa tradição diz que alguém tem que consumar o casamento na ausência do noivo. Aí ela está lá, né? Não só ela, mas ela está lá. Deu para entender, né? E é isso então que traz a Sansão o quê? Raiva dos filisteus. É aí que começa. Só que ele nunca esqueceu essa mulher. Aí dali ele vai para um outro local, que era um local conhecido por não ser um local bom. Deu para entender, né? E chegando nesse local, descobrem que ele está em uma casa repleta de presenças não boas. Deu para entender, né? E Sansão passa a ter uma vida profundamente devassa. Um homem forte, que o tempo todo mata filisteus, dizendo para Deus que se ele está matando, Deus tinha que honrar. E até mesmo depois que ele mata 1000 filisteus, utilizando um queixo de jumento com uma luva de boxe, o que ele diz? Já fiz a minha parte, agora eu vou morrer de sede. E aí surge uma fonte do chão e Sansão bebe água ali. O que Sansão é nessa hora? Está por cima da carne seca, alfaxé de Sigma Supremo. Faz de tudo. Ninguém para o homem. É juiz em Israel. E aí Sansão conhece uma mulher de vida fácil ou não muito fácil, dependendo do ponto de vista, chamada Dalila, que para os historiadores ele fica morando com ela de 3 a 5 anos. O menino que foi criado com leitinho com pera, biscoitinho vegano, esse menino, anos depois, foi criado com tudo do bom e do melhor. Anos depois, ele está dividindo casa com uma mulher desse nível. E os filisteus dizem para ela, descobre qual é a origem do poder dele. E ela passa 5 anos perguntando. A Bíblia condensa em 3 momentos. No terceiro momento, Sansão diz, é o meu cabelo, nunca passou cabelo, nem o tamanho do meu rasta. Aí arrasta no chão, mas se pelar isso aqui tudo eu fico fraquinho. E ele, cachaçado, dorme no colo da mulher. O que a mulher faz? Chama os homens, raspa a cabeça de Sansão, ele está tão para lá de Marrakech que não ouve nada. E a mulher grita, Sansão, os filisteus chegaram. Ele, sai para mim não é nada, minha filha. Quando vai para o mano a mano, apanha que nem um boi ladrão. E pela primeira vez aquele garotão, criado, bem mimado, querido, bem quisto, sente o gosto do próprio sangue na boca, descobre que seus dentes não se fixam mais à sua boca.
A Bíblia diz que lhe foram vazados os olhos. Sabe o que é vazar os olhos? É colocar tipo uma colher e bater aqui para ele sair. É vazar o globo ocular. É isso. Pegaram Sansão, colocaram cego, sem a vista, ainda deixava pendurado um tempo. Colocaram cadeias de bronze para ele ficar igual a mulher, toda adornada. E ao mesmo tempo colocaram no cárcere para girar um moinho, que naquela época não é igual aquele moinho do Conan, que empurrava assim, um moinho enorme. Não, o moinho era uma coisinha pequena, serviço doméstico. E aquele homem fica careca, sem os olhos, cheio de bronze, girando o moinho na cadeia. E todos que passavam diziam o quê? Aí, era tão homem, virou mulherzinha na cadeia. É isso aí, vai girando esse moinho aí, ó. Trabalho de mulher. E a Bíblia diz que durante esse período, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Em outras palavras, sem conseguir enxergar o mundo à sua frente, ele só consegue enxergar dentro de si. Aí ele começa a lembrar como nasceu, o que o pai disse, o que a mãe disse, como ele foi criado. Ele lembra quem era. Sabe por quê, homem? Porque a vida tira de nós a nossa essência. Homem era pobre, era forte, era resistente, enrica, fica fresco, fica besta. Não tem a força de um sopro, porque enricou, que agora é bestinha. Se não lhe entregar um guardanapo de pano, que horror. É isso que a vida faz conosco. Tira de você o teu brio. Sansão, quando a vida lhe tirou a vista, ele só tem o passado. E no passado, seus pais diziam: existe um Deus em Israel. Houve uma época que nossos antepassados eram escravos, e esse Deus os tirou daquela terra. Esse Deus está sobre você. A força que você tem, foi Ele que te deu. Meu filho, ouça e cumpra os preceitos desse Deus que está sobre você. Ele se lembra disso. Ele se lembra que antes dele, ele tinha pai, vovó, bisavô, bisavó, que trabalharam muito para ele ter aquela vidinha de playboy que ele tinha. Ele se lembra disso. Mas a vida quer que nós apaguemos da nossa memória a nossa história, a nossa origem. E nós, homens, se deixar, nós nos achamos até merecedores do que a gente tem, né? Não foi nossa mãe que lavou muita roupa de madame para a gente ter o que a gente tem, não. Foi nosso esforço. Não foi nosso avô selando burro, jegue na roça, trabalhando, vendendo entulho, para a gente ter o que a gente tem, não. Foi nosso esforço. Foi porque a gente passou no 2º grau num colégio bom. Foi isso que deu nossa vida hoje. Não foram os esforços do passado, não. Foi nossa provinha de 2º grau. Meu irmão, lembra quem você era? E olha o que você se tornou. Você só paga a conta, amigo. Só te dão a comida no prato e você come, amigo. Você sempre foi assim? Você se tornou isso, porque lá atrás você tomou uma péssima decisão. Você disse: eu não vou falar nada não, porque eu não quero dor de cabeça. Olha o tamanho da dor de cabeça hoje, amigo. A Bíblia diz, a partir do verso de número 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam todos: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e que destruía a nossa terra, e que multiplicava os nossos mortos.
Alegrando-se-lhes o coração, disseram, todos, bem alto, mandai vir Sansão, para que nos... Mandai vir Sansão, para que nos... Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os... Como é que Sansão os divertia? Da forma romantizada como nós lemos, a gente nem pensa o que Sansão foi submetido para alegrar diversos homens que quase foram mortos por ele, mas agora estavam vivos. O que Sansão teve que fazer na frente dos outros que servia de diversão para aqueles homens? Prosseguindo. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e também ali estavam todos os... E sobre aquele teto haviam quantos homens e mulheres? Que olhavam enquanto Sansão os... Olha, até a mulher estava vendo essa cena terrível, lamentável, de um mundo antigo, onde só Deus sabe o que era critério de diversão. Mas a Bíblia diz, no verso 28, quando Sansão derrota os filisteus com a queixada de jumento, ele diz, será que eu vou morrer de sede? E Deus faz surgir água. Sansão o tempo todo egoísta, o tempo todo cheio de si, o tempo todo achando que a força era dele, porque ele passou numa provinha de 2º grau, por isso ele era inteligente, que ele herdou um dinheiro e aplicou bem, por isso que estava tudo certo. Ele achando que ele era o cara o tempo inteiro, mas no verso 28, o Sansão que ficou careca, o Sansão que ficou sem olhos, o Sansão que foi adornado com algemas de bronze, o Sansão que fazia trabalho feminino dentro da cadeia, o Sansão que foi submetido a sabe-se lá que tipo de humilhação visceral na frente de mais de 3.000 homens e mulheres. Este Sansão que pede para um rapaz, me coloca por favor, me encosta nas colunas que sustenta isso aqui tudo, só para eu poder descansar. Esse Sansão, no verso 28, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. É outro homem. É outro homem. Primeiro que o Sansão, careca, cego e humilhado, ele não dá ordens ao Senhor, ele clama ao Senhor. Segundo que o Sansão, que está preso fazendo trabalho feminino, ele não dá ordens ao Senhor, ele pede. E ele pede que Deus se lembre dele. Ele já parte do princípio que foi esquecido por Deus, mas ele diz, Senhor, se lembre de mim e me dá força. Eu não quero voltar a ser juiz, não quero voltar a ter aquela vida. Eu só preciso de força uma única vez para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Esse tipo de oração Deus ouve? Vamos ver o que diz o texto? Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, não empurra para o lado, empurra para frente, com a mão direita em uma, e com a esquerda na outra, e disse, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, por isso que ele emborca para frente, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida.
Homem, guarde uma coisa. Talvez você tenha abandonado quem você era por causa do trabalho. E você pede a Deus que Deus abençoe cada vez mais o seu trabalho, e Deus está abençoando. Talvez você tenha esquecido quem você era por conta da sua família, porque é necessário adequar as coisas a um novo momento. Talvez você tenha esquecido quem você era, porque afinal de contas você vive um outro momento, você não é mais o garoto de antigamente, você já é um senhor, já é um homem maduro, um homem de idade, está na terceira idade. Sansão, todas as vezes que orava porque queria matar os outros, por vingança ao que fizeram a sua noiva lá atrás. Mas aqui, Sansão ora. Ele ora por quem? Não é mais pelos outros, é por mim, é pelo que fizeram comigo. Homem, o que fizeram com você, que você engoliu a seco e tu não correu atrás? E isso vai crescendo dentro de você, vai crescendo dentro de você, e você não percebe, você para de brincar com seus filhos, porque você está chateado, e você não sabe por que está chateado, e vai tendo dor de cabeça, e fala de forma áspera, e não sabe por que vem aquela dor de cabeça e aquela aspereza, e começa a tratar mal a esposa, sendo duro, sendo ríspido, e não consegue entender por que aquilo está acontecendo, sabe que ela é inocente, e às vezes naquilo que ela também tem culpa no cartório, a forma como você fala não é educativa, não é de conversa, não é de contemporizar, não é de compreender, não é de ceder, não é de renúncia, não é de cumplicidade, mas ou se cala ou é incisivo, e você não entende o porquê que isso acontece. Isso acontece porque você está com raiva, porque fizeram algo com você e você não teve força para correr atrás, e aí passou a ser comum para você, qualquer um chegar para você, te dar uma carraspana e você abaixar a cabeça, porque afinal de contas, você é homem, tem que dar exemplo. Só tem um porém, o mundo real não é assim. E isso vai te consumindo, vai te consumindo, vai te consumindo, vai te consumindo. Aí as tuas artérias, elas dizem para você que não tem nada bom. A sua pressão diz para você que as coisas não estão bem. Suas veias dizem para você que as coisas não estão bem. Seu joelho diz para você que as coisas não estão bem. Seu coração diz para você que as coisas não estão bem. E o que você faz? Você acomoda também até os problemas de saúde. Porque você não quer ter o quê? Dor de cabeça. E aí você tem Sansão, que chega para Deus e diz: uma vez que o Senhor existe, eu te peço que te lembres de mim de novo, e que no dia de hoje eu possa me vingar pelos que eles fizeram a mim, pelo menos por um dos olhos que me foi arrancado. E Deus ouviu a sua oração, porque ele tratou Deus como ele sabia que deveria tratar desde o começo, mas era arrogante. E agora ele pede por quem? Por ele. Homem, se você não estiver bem, sua família vai mal. Você mudou. Você não era esse homem, mas tua mulher casou com você no passado. E quem você era no passado? Mas você mudou. Está aí, domesticado, bonito, enjaulado, com uma fera desesperada para sair de dentro, e você fica o tempo todo dizendo: não sai não, para não ter dor de cabeça. Você é capaz de orar como Sansão orou? Aquele homem da história lá de trás conseguiu retornar à vida quando começou a correr, e só correu 40 metros. E ele foi insistindo, e insistiu,
até correr quilômetros. E quando perguntado como você teve forças para lutar contra todo um sistema, ele disse: porque meu nome é fulano de tal, e um dia eu quero que meus filhos falem do meu nome com a boca cheia de orgulho. Eu só tenho o meu nome. Homem, você se tornou o que você é por quê? Porque você tem uma casa, tem um carro. Quem você é, homem? Eu sei que você é. Sabe o que você é? Você é homem. E essa é a maior vitória que Deus poderia nos dar e dar às nossas famílias. Elas saberem que existe um homem dentro de casa. E que esse homem é homem. É isso que você é. Você é homem. Não seja um homem bom apenas, mas seja bom em ser homem. Porque como é diferente na nossa casa, quando nossa esposa sabe que quem está ali é homem. Nossos filhos, quando sabem que o pai está ali, ele é o quê? É homem. Seja homem. O que aconteceu com você? E se está tudo tão bem, por que a sua consciência e a sua saúde dizem exatamente o contrário? Deus ouviu a oração de Sansão, porque ele entende quem é Deus, e ele pede dessa vez por ele. Homem, há quanto tempo você não pede por você? Há quanto tempo você não tem um projeto pessoal, um projeto seu? Há quanto tempo você não diz, dessa vez, esse ano, eu vou fazer isso, isso e isso, por mim, é meu, eu quero, é pra mim, eu vou fazer porque eu quero. Por que você pode falar isso? Porque você tem personalidade. Porque você é homem. Imagine como esse mundo seria diferente se mais e mais homens existissem. E um detalhe curioso, que a sociedade diz que a presença masculina ela é tóxica, né? – 43% das crianças hoje são criadas por mulheres. Só. E nas escolas a exposição das crianças ao sexo feminino é da ordem de 80% dia, porque as maiorias são professoras, são isso, são aquilo outro. 80% de um corpo em um colégio que lida com crianças são de mulheres. Se a criança tem contato o dia inteiro com mulher, e em uma família, quase metade das famílias são compostas só por mulheres, não era para os homens de hoje serem excelentes? Não eram para ser uma referência de cuidado à família? E por que isso não acontece? Por que aumenta os casos de feminicídios? Não é ausência de homem. Aliás, não é presença masculina em excesso. É ausência. Imagine se na sua casa, ou em todas as casas, na sua com certeza tem, ou em todas as casas, existisse um homem cujo objetivo fosse ser um homem segundo o coração de Deus. Você acha que essas casas seriam melhores, gente? Sim ou não? Então, nós temos que ter um objetivo, tá? Porque não adianta dizer isso na igreja, mas durante a semana replicar todas essas coisas negativas que falam contra os homens. E lembre-se, que a mídia fala é muito lindo, mas um dia você pode ter filho, ou um dia você pode ter netos. Lembre-se disso. E você, homem, lembra quem você era? E agora, muito mais experiente e maduro,
evolua. Há uma família na sua casa que depende de você como homem, para ela poder continuar existindo e prosperando. Convido os homens a colocarem-se de pé.